assim, a videira e os ramos. Versículo 1 fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneceis no meu amor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Até aqui dá da gente entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, tá bom? Já até preguei sobre essa palavra, mas toda vez que a gente prega, pode ter certeza que Deus vai falar no nosso coração de forma diferente, né? Você veja que Jesus aqui, ele se apresenta como uma videira, né? Uma videira, nós sabemos que é uma árvore, né? Um fruto que faz o quê? O vinho, né? Que é formado o vinho, né? E o vinho na Bíblia tem um significado o quê? De alegria, de salvação. Então Jesus se apresenta como uma videira verdadeira, né? Então ele podia se apresentar como qualquer outra árvore, né? Mas ele apresenta como uma videira. E ele fala que a videira é o quê? Verdadeira. Então quer dizer que pode ter o quê? Videiras falsas também, né? Outras que se identificam como videira. Mas a verdadeira é Jesus Cristo. Ele fala que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? É o agricultor, né? Deus é aquele que cuida da videira, né? E ele fala que nós somos o quê? O ramos, né? Então tem três personagens, que é a videira, que é Jesus, o agricultor, que é o Pai, que é Deus, e nós, que somos os ramos, né? Aí veja que ele fala assim no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta o quê? E todo o que dá fruto, ele limpa. Você veja que ele fala que todo ramo que estando em mim, então você veja que tem que estar o quê? Ligado em Jesus, tem que estar conectado em Jesus. Ele fala que todo ramo que estando conectado dele não der fruto, ele lança o quê? Fora. Então isso quer dizer que não é pessoas que estão lá fora fazendo a vontade do mundo, não é pessoas que estão dentro do quê? Da igreja, fazendo o quê? A vontade de Deus, porque tem que estar conectada na videira, tem que estar conectada em Jesus. E ele fala que todo aquele que está conectado nele não der fruto, ele joga fora. E você veja que todo aquele que está nele também, se dá fruto, ele continua o quê? Limpando. Então quer dizer que nós nunca estamos prontos, nós nunca estamos o quê? Limpo o suficiente. Então nós precisamos estar conectados nessa videira sempre, todos os dias, porque sempre vamos precisar dessa videira para o agricultor que está nos limpando. Então nós nunca vamos ser perfeitos, nós nunca vamos estar prontos o suficiente. E você veja que ele fala que todo aquele que está nele e não der fruto, e todo aquele, aliás, ele corta, e todo aquele que não der fruto para que produz, aliás, limpa para que produz mais frutos ainda, né? Então, pessoal, se nós estamos injetados, né, conectados na videira, se nós sabemos que Jesus é a videira verdadeira, então nós temos que dar fruto do que a videira dá, né? Nós temos que dar fruto a qual Jesus dá. Não é fruto de nós mesmos. Não é fruto de nós
mesmo, mas fruto que a videira dá. E quais são os frutos que Jesus dá? Quais são os frutos de Deus? Quais são os frutos da videira verdadeira? É o quê? Amor. Né? É amor próprio, né? Até marquei aqui, né? É perdão, paz, bondade, esperança, domínio próprio. Isso é os frutos da videira verdadeira. Isso é os frutos de Jesus. Então, se nós estamos conectados na videira verdadeira, se nós estamos conectados em Jesus, e nós não estamos dando esse fruto, pode ter certeza que nós vamos ser o quê? Jogado fora. Porque é fruto da videira, não é fruto de mim próprio, não é fruto daquilo que eu faço, não é fruto da minha inteligência, não é fruto do meu trabalho, não é fruto de nada disso, é fruto da videira. Então, se eu não libero o perdão, se eu não perdão, se eu não libero o perdão, se eu não amo as pessoas, se eu não amo o meu próximo, se eu guardo mágoa no meu coração, se eu não dou fruto daquilo que Jesus pede para me dar, eu serei o quê? Lançado fora. Porque eu tenho que dar fruto daquilo que Jesus dá. Eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que perdoar o meu próximo. Então, se eu não dou fruto daquilo que a videira verdadeira pede para me dar, eu serei o quê? Lançado fora. Eu serei o quê? Cortado. Mas se eu continuo dando isso, se eu continuo dando fruto, se eu continuo perdoando, se eu continuo amando o próximo, se eu continuo tendo mansidão, ele vai continuar o quê? Me limpando, para que eu possa o quê? Ter mais e mais fruto disso. Então você veja que ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então quando nós estamos conectados, quando nós estamos enjeitados neles, se nós não der fruto, se nós não perdoar, se nós não amar o próximo, ele fala que nós seremos cortados. E como eu falei, Deus não está falando que é de pessoas que estão lá fora fazendo a vontade do mundo, não. É aqueles que está injetado, é aquele que está conectado nele. Então é por isso que todos os dias eu tenho que fazer uma autoanálise de mim mesmo, para saber como eu estou diante desse Deus. Será que eu estou dando fruto daquilo que ele pede para me dar? Será que eu estou dando fruto daquilo que Jesus pede para me dar? Será que eu estou dando o fruto que Jesus deu quando pisou aqui nessa terra? Ou será que eu estou dando o fruto de mim mesmo? Ou será que eu estou fazendo as minhas próprias vontades? Ou será que eu estou fazendo aquilo que agrada a mim mesmo? Não, eu tenho que dar fruto daquilo que a videira verdadeira dá. Porque ele fala, se eu não der esse tipo de fruto, eu serei cortado. Eu serei o quê? Lançado fora. E uma vez lançado fora, eu irei o quê? Secar. E uma hora seco, será o quê? Lançado no fogo. Então é por isso que nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Como que eu estou diante desse Deus? Como que eu estou diante desse Deus poderoso? Será que eu estou dando fruto da videira verdadeira? Ou será que eu estou dando fruto de mim mesmo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou estou fazendo a minha própria vontade? Será que pessoas quando chegam perto de mim sentem paz? Ou ela fica irritada? Ou ela quer sair logo de perto de mim? Porque tem pessoas que é assim, né? Pessoas nenhum quer estar perto dela. Por quê? Porque traz uma aflição, a pessoa traz uma energia negativa, uma pessoa traz uma energia tão negativa que você não quer estar perto dela. Pessoas não querem nem conversar, pessoas não querem ter contato. Por quê? Porque não está dando fruto da videira verdadeira. Porque não está dando fruto de Jesus, não está dando fruto daquilo que Jesus pediu para me dar. É por isso que nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Para saber se nós estamos trazendo paz para esse mundo, para saber que nós estamos trazendo paz para as pessoas que estão ao nosso redor, ou estamos trazendo aflição. Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos amando as pessoas que estão ao nosso redor? Porque isso sim é fruto da videira verdadeira. Você veja que ele fala, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Descarregou. E todo aquele... Vamos continuar. Cadê? E todo aquele... Calma aí, pessoal. Já vamos. Aí você veja que no versículo 3 ele fala assim: vós já estáis o quê? Limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus aqui estava falando para os discípulos, né? Que eles já estavam o quê? Limpo pela palavra
que vos tinha falado. Você veja que o que nos limpa, o que nos poda, é a palavra de Deus. Então, quando você sai da sua casa, quando você vem para a igreja, quando você vem buscar, você está sendo o quê? Você está sendo limpo. Você está sendo o quê? Podado. Você está sendo limpo para que você venha dar fruto. Para que você venha frutificar diante desse Deus. Então você veja que ele fala que quando nós ouvimos a palavra o quê? Nos limpa. A palavra o que nos purifica. Porque a própria palavra fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando você vem ouvir a palavra de Deus, você está sendo limpo. Você está sendo o quê? Podado. Para que você venha o quê? Dar mais fruto. Para que você venha ser limpo, para poder você frutificar ainda mais. Então quando você sai da sua casa e vem aqui, pessoal, você não está sendo em vão não. Você está vindo porque o agricultor tocou no seu coração para você vir, para poder ele te limpar, para poder ele te podar, para que você venha frutificar, para que você não venha, pessoal, ser cortado, jogado fora. Não é porque você veja que ele fala que mesmo nós dando fruto, nós continuaremos sendo limpos. Nós continuaremos ali passando por um momento. Porque imagina, né, você ser podado, você ser cortado, né, uma árvore ser cortada, né, lógico que ela não sente dor, né, mas imagina, Deus nos limpando, vai ter um momento de aflição, vai ter os momentos ali de dor. Então os momentos que Deus permite de você passar por luto, o momento que Deus permite de você passar por aflição, esse é Deus te podando, esse é Deus o que? Te limpando, para que você venha frutificar, para que você venha ser limpo, para poder frutificar ainda mais. Então por isso nós não temos que questionar Deus quando Ele está nos limpando. É por isso que nós não temos que questionar Deus quando Ele tira algumas coisas de nós, né? Porque a árvore para ser podada, ela vai ser tirada o quê? Uns galhos, algumas coisas. Então Deus muitas das vezes vai tirar algumas coisas das nossas vidas. Deus vai cortar alguns galhos que está vindo para nos atrapalhar, que está vindo para impedir de nós dar fruto. Então é por isso que eu sempre falo, nós não devemos questionar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque muitas das vezes Ele está nos podando, Ele está nos tirando alguns galhos, que esses galhos estão atrapalhando as nossas vidas, que esse galho está atrapalhando de nós viver aquilo que Ele tem preparado para nós, de nós dar os frutos que Ele já preparou para nós. É por isso que muitas das vezes Ele vai nos podar, Ele vai nos cortar algumas coisas, Ele vai nos tirar algumas coisas, vai separar algumas amizades, vai separar certas pessoas que a gente achava que podia contar, mas Deus vai lá e corta, Deus vai lá e tira. Porque esse tipo de pessoa que está atrapalhando de nós dar os frutos que Deus pediu para nós darmos. É por isso que eu sempre falo que nós não temos que questionar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Que nós não temos que questionar aquilo que Deus permite nas nossas vidas. Porque muitas das vezes Deus está nos podando. Deus está nos limpando. E nós questionamos a Deus. Meu Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu ter essa perda? Por que o Senhor permitiu eu passar por essa dor? Por que o Senhor permitiu eu passar por esse deserto? Ali é Deus te podando, é Deus te limpando. É Deus te limpando para que você venha futuramente dar fruto. Para que futuramente você venha dar os frutos que Ele pediu para dar. Porque nós estamos conectados nele, nós estamos injetados nele. Então nós temos que dar o fruto dele, não o fruto de mim mesmo, como eu falei no início. Porque muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa forma, mas não, nós temos que fazer do jeito da videira, nós temos que dar o fruto da videira verdadeira, que é Cristo Jesus, que Ele se apresenta como a videira verdadeira. Então qualquer outra videira que nós tentar imitar, nós não estamos imitando a Jesus. Então nós temos que imitar, nós temos que ser imitador desse Deus maravilhoso, desse Cristo maravilhoso. Aí você veja que Ele fala, né? Vós já estáis limpo, porque pela palavra, como eu falei, quando você vem aqui, você está sendo limpo pela palavra, porque a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. A palavra nos traz fé. Aí fala no versículo 4, permaneceis em mim, e eu o quê? Permanecereis em vós. Você veja que nós temos que primeiro permanecer nele, então nós temos que buscar ele, nós temos que permanecer na presença dele. Aí ele fala que a partir do momento que nós permanecemos nele, ele irá o quê? Permanecer em vós, né? Em nós. Como não pode o ramo produzir fruto de si só? Não tem como.
Não tem como, se eu ser cortado de Jesus, não tem como eu dar fruto de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Nós não temos nada para oferecer para ninguém, pessoal. Então, se nós nos separar de Jesus, se nós for cortados de Jesus, não tem como eu frutificar. Não tem como eu liberar perdão. Não tem como eu amar o meu próximo. Não tem como eu amar o meu inimigo, porque eu não tenho nada disso para oferecer. Agora, quando eu estou injetado na videira verdadeira, quando eu estou conectado nesse Cristo, aí sim, eu vou ter isso para oferecer, porque isso vem de Deus, isso não vem de mim mesmo. Nós já nascemos mal, nós já somos mal de nascença. Né? Por isso que nós buscamos Jesus, porque nós precisamos de alguém bom para nos tornar bom também, para nos tornar melhor também. Nós precisamos de alguém santo para nos tornar parecido com Ele, porque nós não temos nada para oferecer a ninguém. Não adianta, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós não temos nada para oferecer. Então, nós temos que estar conectados na videira verdadeira. Porque aí sim, nós vamos ter algo para oferecer para as pessoas. Nós vamos ter perdão para liberar. Nós vamos ter domínio próprio. Né? Aí você veja que ele fala, né? Se permaneceis em mim, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer o quê? Na videira. Assim nem vós podeis dar, se não o quê? Permaneceis em mim. Você veja que ele fala que não tem como nós dar fruto, se não permanecer nele. Como eu falei, né? O fruto do Espírito, o fruto de Deus é amor, é perdão, é paz, é bondade, é justiça, é esperança, domínio próprio. Isso é fruto da videira verdadeira, isso é fruto de Jesus. Então nós só temos isso a oferecer quando nós estamos injetados nele, quando nós estamos conectados nele, quando nós estamos nele, né? Aí você veja que mais uma vez ele fala, né? Eu sou o que? A videira, e vós o que? O ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem como, pessoal, nós fazer alguma coisa longe desse Deus. Não tem como nós querer fazer alguma coisa longe da presença desse Deus. É por isso que nós temos que permanecer nele. E ele fala que quando nós permanecemos nele, nós teremos muito fruto para dar. Nós teremos muito fruto para oferecer para as outras pessoas. Nós teremos coisas vindo do Espírito para oferecer para as outras pessoas. Né? Aí você veja que fala mais no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será o quê? Lançado fora. Se alguém não permanecer em Jesus, será lançado fora. Como eu falei, pessoal, essa palavra é para pessoas que servem a Deus, é para as pessoas que conhecem a Deus. Né? Tem que estar injetado na videira, tem que estar ali conectado na videira. Né? Não é para pessoas que não conhecem, não. Né? Aí, se alguém permanecer em mim, será lançado fora. Semelhante o quê? Semelhança do ramo, e secará o quê? E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Você veja que o ramo, quando ele é cortado mesmo, né, trazendo isso para o mundo físico, quando você corta um ramo de alguma árvore, com o tempo ela vai o quê? Secando. Porque ela foi cortada da fonte que te trazia o quê? A energia, o alimento, essas coisas. Então nós sabemos que o nosso alimento, que aquilo que nós precisamos vem de Deus, vem de Cristo, vem de Jesus. Então quando nós estamos longe dele, pessoal, a tendência é o quê? É nós morrer espiritualmente. É nós secar. A tendência é nós não ter nada para oferecer. E quando nós não temos nada para oferecer, infelizmente nós seremos o quê? Lançados fora. E a Bíblia fala que quando nós somos lançados fora, a tendência é nós secarmos. E quando nós secamos, o quê? Seremos lançados o quê? No fogo. Que o ramo é assim, né? Quando ele é cortado daquilo que o alimenta, ele vai secar. E quando ele seca, o quê? Alguém vai lá e pega ele e joga o quê? No fogo, queima. Então assim somos nós também, pessoal. Se nós estivermos longe desse Deus, nós seremos lançados no fogo também, no fogo eterno. Então por isso nós temos que permanecer na videira verdadeira. Porque aí sim, o nosso Pai, o nosso Deus, vai nos podar, vai cuidar de nós, vai nos limpar. Vai ali tirar aquilo de excesso que não presta. Mas para isso é porque nós venhamos o quê? Dar ainda mais fruto. Né? E se alguém permanecer em mim será lançado fora, semelhante ao galho e secará. Versículo 7. Se permanecesse em mim, e as minhas palavras permanecessem em vós, pedireis o que quiseres, e vós o que?
será feito. Você veja que olha, é extraordinário essa palavra, pessoal. Se nós permanecer em Deus e as palavras dele permanecer em nós, ele fala que nós vamos pedir o que nós quiser e o quê? E será feito. Ah, pastor, mas eu tenho pedido coisas que não tem sido feito ainda na minha vida. Você veja que tem um porém aqui. Se permanecesse em mim, então nós temos que permanecer em Cristo. E as palavras dele, o quê? Permanecesse em vós. Porque, como falei, né? A palavra é quem nos limpa. A palavra é quem nos purifica. Então, quando nós permanecemos em Deus, a palavra dele permanece em nós. E ali, nós vamos pedir o que quiser e vos será feito. Então, quando nós estamos em Cristo, quando a palavra de Deus está em nós, nós sabemos o que vamos pedir. Nós não vamos pedir qualquer coisa. Nós vamos pedir coisas que o Espírito Santo nos toca para pedir. Quando o Espírito Santo toca para pedir, quando nós pedimos o quê? Aquilo que nós pedimos será feito. Porque nós estamos conectados na videira. E a palavra dele está em nós. Então nós vamos saber o que pedir. Nós vamos pedir aquilo que está ligado o quê? Nos céus. E quando nós pedimos aquilo que está ligado no céu, por certeza que aí sim vai ser feito. Tudo aquilo que nós pedir, nós clamar, será feito nas nossas vidas. Mas para isso a palavra dele tem que permanecer em nós. Nós temos que permanecer na videira. E a palavra dele permanecer em nós. E aí sim, aquilo que nós pedir, aquilo que nós clamar esse Deus, pode ter certeza que será feito. Então talvez você tenha pedido, você tenha clamado e não tenha acontecido ainda. Então permanece na videira verdadeira. Continua sendo limpo pela palavra. Continua sendo purificado pela palavra, porque aí sim, no momento certo, aquilo que você tem pedido vai chegar sobre a sua vida. O que você não pode é o quê? É parar. O que você não pode é desanimar. Porque se nós permanecermos nele, e a palavra dele permanecer em nós, aí sim, pessoal, aquilo que você pedir, aquilo que você clamar, como eu falei, aí você vai saber o que você pedir, porque é o Espírito Santo que vai te tocar para você pedir. Aí quando você pedir, lhe será feito. Olha que extraordinário, pessoal. Olha que Deus maravilhoso. Então vale a pena permanecer nesse Deus. Vale a pena manter a nossa fé nesse Deus. Vale a pena permanecer injetado nesse Deus. Porque aí sim, quando nós pedimos, quando nós clamarmos, pode ter certeza que a resposta vai chegar sobre as nossas vidas. Então não desanime, pessoal. Continua acreditando, continua buscando, continua sendo limpo pela palavra de Deus. Porque a palavra é que nos limpa, como eu falei, pessoal. Lógico que nós temos que jejuar, nós temos que fazer as nossas orações, sim. Porque tudo isso faz parte da vida do cristão. Mas o que vai te limpar, o que vai te purificar é a palavra de Deus. O que vai te purificar é a palavra de Deus. Então continua ouvindo a palavra, continua buscando, se alimentando da palavra de Deus. Porque ela vai te limpar, ela vai te purificar. E a partir do momento que você está limpo, a partir do momento que você está podado, aí sim você vai poder pedir o que você quiser. E aí sim, lhe será feito. Aí sim, a resposta de Deus que você tem pedido chegará sobre a sua vida. Mas para isso permanece ouvindo a palavra. Permanece fazendo o que você veio fazer hoje, que foi o quê? Ouvir a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós mantemos a nossa fé nesse Deus, mantemos conectado a esse Cristo, o Pai, o agricultor, vai nos podar, vai nos limpar, vai tirando tudo aquilo que não presta, vai tirando, sabe, talvez ter pessoas que saiu da sua vida, que no momento você ficou meio chateado ali, né, meio sem entender, mas ali era galhos, era excesso que Jesus estava tirando, que Deus estava tirando, que o Pai estava tirando, sabendo que aquilo estava atrapalhando a sua vida, sabendo que aquilo estava atrapalhando o seu seguir. Então Jesus nos limpou, Jesus nos purificou. Eu já passei por isso, né? Muitas das vezes a gente passa por momentos que a gente fica ali sem entender. Meu Deus, por quê? Sou uma pessoa tão boa, né? Por que eu estou passando por isso? Mas ali é Jesus, pessoal. Aliás, é o Pai, é o agricultor podando, é o agricultor limpando. Para que futuramente você possa o quê? Dar fruto, para que futuramente você venha frutificar. Então vale a pena, pessoal, não desista não. Não perca a sua fé. Eu não sei qual momento que você está passando, que você está sendo no momento que você está sendo podado, que você está sendo limpo. Ou talvez você está já ali iniciando as suas florzinhas para poder frutificar. Talvez você não deu o fruto ainda, mas já está começando as florzinhas, né?
Então não desanime não, que no momento certo, na hora certa, você vai frutificar. Você vai dar aquilo que Jesus, aquilo que Deus já colocou no seu coração para você. Vamos dizer, entregar para você, dar para você, florescer. Então não desanime não, continua buscando, continua acreditando. Aí você veja que no versículo 7 fala, nisso é o quê? É glorificado o meu Pai. Porque tudo aquilo que Deus permite você passar é para a glória e honra de Deus. É para que Deus seja o quê? Glorificado. Se você dá fruto, é para a glória de Deus. Se você ama alguém, é para a glória de Deus. Se você perdoa alguém, é para a glória de Deus. Porque tudo aquilo para glorificar o meu Pai, em quem deis fruto, e assim vos tornei o quê? Meus discípulos. Então, quando nós frutificamos, nós nos tornamos o quê? Discípulo de Jesus. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardasse o quê? Os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneça. Você veja que aí está um segredo também. Nós temos o quê? Que guardar os mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos a palavra. Deus até nos poda ali. Deus até tira galho. Mas nós não guardamos os seus mandamentos. Nós não vivemos conforme a palavra de Deus pede. Então guarda os mandamentos de Deus. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Porque aí sim, aí você vai pedir o que você quiser. Aí sim você vai clamar, você vai orar e vai pedir. Pode ter certeza que a resposta vai chegar sobre a sua vida. Então não desanime, pessoal. Continua crendo, continua acreditando. Como eu falei, eu não sei qual a fase que você está passando. Talvez você está passando na fase que Deus está te podando, que Deus está te tirando algumas coisas, que Deus está te tirando alguns galhos. E você está questionando a Deus, meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa afronta? Por que eu estou passando por esse deserto? Não, é Deus te podando, para que você venha futuramente frutificar. E como eu falei, se Ele já te podou, e os frutos não chegou ainda, continua crendo, porque no momento certo, os frutos vão chegar sobre a sua vida. O que você não pode é o quê? É desanimar. O que você não pode é parar, porque o Pai, o agricultor, está cuidando de você em todo momento. Então continua injetado nesse Cristo, continua e permanece firme na presença desse Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Nós somos apenas um galho, nós somos apenas uma parte. Mas nós temos que estar injetado nele, para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos desfrutar daquilo que lá no céu já foi liberado para nossas vidas. Porque lá no céu já foi liberado, pessoal. Lá no céu, aquilo que você precisa já foi liberado. Falta apenas nós tomar posse. Falta apenas nós continuar buscando. Falta apenas nós continuar ouvindo a palavra, sendo cada vez mais limpo, cada vez mais podado. Porque aí sim, no momento certo, na hora certa, vamos frutificar. Vamos desfrutar daquilo que Deus já preparou para nossas vidas. Como Eclesiastes fala, tudo tem o seu tempo. Se não aconteceu ainda, porque não é o tempo de Deus. Talvez, como eu falei, você está no momento da poda. Talvez você está no momento ali que estão tirando os galhos. Ou talvez você já está começando a dar fruto. Ou talvez você está florescendo. Então não sei qual que é a fase que você está passando. A palavra é essa, não desanime. Continua firme na presença desse Deus. Continua guardando os mandamentos desse Deus. Naquele momento certo. Aquilo que você tem pedido, pode ter certeza, como ele fala, pedir o que quiseres e vos será feito. Então se você permanecer na presença desse Deus, aquilo que você tem pedido vai chegar sobre a sua vida. Não desanime, pessoal, não pare não, continua firme na presença desse Deus, porque se Ele permite você passar por algum momento difícil, esse é a poda que Ele está fazendo, esse é os galhos que Ele está cortando, esse é os ferimentos que Ele está permitindo você passar, para que futuramente você venha dar frutos, fruto em abundância, fruto de Cristo, fruto da videira verdadeira. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu posso ouvir o glória a Deus, glorifica esse Deus.